Até esse ponto, nós vimos uma verdade maravilhosa. Deus é um Deus vivo, é um Deus que se comunica conosco. Deus é um Deus que se comunica. Essa é uma verdade que precisa ser repetida. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Deus é o Criador, é o Pai amoroso, Ele é grandioso, como já vimos nas aulas anteriores, tão imenso que a nossa mente não consegue apreender, não consegue entender tantas coisas a respeito de Deus. Deus, ao mesmo tempo, como Criador, cuida dos grandes planetas, das galáxias, cuida de todo o universo, mas esse Deus também cuida das coisas pequeninas, de um pequeno inseto, de uma pequena planta, cuida dos átomos, das moléculas e, o que é mais precioso, Deus cuida de cada um de nós como seres amados, e em Cristo Ele nos cuida, Ele se relaciona conosco como filhos amados. E é maravilhoso, repetimos mais uma vez, entender que esse Deus tão grandioso nos ama e nos criou para nos relacionarmos com Ele. Conhecer a Deus o Pai, como também veremos nas outras matérias, né? Conhecer Deus o Filho, conhecer Deus o Espírito Santo. Não é simplesmente ter informações sobre Deus. Não é simplesmente ler nos livros, ou mesmo na Bíblia, informações, coisas a respeito de Deus. Conhecer a Deus é, antes e acima de tudo, nos relacionarmos com Ele. E nós temos tratado nas últimas aulas sobre esse caminho por meio do qual Deus se comunica conosco. Já vimos a respeito da revelação geral, que ocorre através das obras da criação e através da providência, que é o governo de Deus sustentando todas as coisas. Revelação especial, que é antes e acima de tudo a própria pessoa de Cristo, o Verbo que se fez carne, e a Bíblia Sagrada. Revelação especial de Deus. Por meio dessa revelação especial, Deus, Ele busca e salva o perdido. Por meio dessa revelação especial, Deus transforma as nossas vidas. Nesta aula, nós veremos um outro aspecto importante desse processo de comunicação, que é a inspiração. Essa palavra às vezes é usada com sentidos e significados diferentes. As pessoas usam a palavra inspiração dentro do senso comum, mas nós vamos nessa aula estarmos analisando a palavra inspiração enquanto conceito teológico. Então, primeiramente, nós estaremos vendo a inspiração na sua definição, o conceito de inspiração, o que é inspiração. Depois estaremos verificando a inspiração orgânica, como que funciona a inspiração orgânica. Veremos também a inspiração plenária. São terminologias teológicas que nós estaremos usando. Conceito de inspiração, a inspiração plenária e, por fim, a inspiração orgânica. E através dessa aula e desses termos, que como eu falei são expressões da teologia, nós vamos estar entendendo como que a Bíblia, esse livro tão precioso, chegou até nós. E assim estaremos vendo o valor das Escrituras, não apenas o valor da Bíblia, mas estaremos vendo, mais uma vez, o grande amor de Deus através das suas ações, no sentido de nos alcançar e estabelecendo conosco uma comunicação abençoadora. Se houvesse tempo para isso, poderíamos gastar
horas e horas examinando textos na Palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, textos que afirmam a inspiração de Deus para a Bíblia. Ou seja, textos que nos fazem entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós estamos falando sobre a inspiração de Deus nas Sagradas Escrituras, nós estamos falando sobre a ação de Deus sobre os escritores. Quando vimos anteriormente o conceito de revelação, revelação diz respeito ao conteúdo da Bíblia. Ao conteúdo, ou seja, as coisas que aqui estão escritas. Ou através do conceito de revelação, nós vimos que Deus ele foi se mostrando, ele foi se dando a conhecer a cada um de nós. E isso ao longo de toda a história. Desde o Jardim do Éden até os dias de Jesus, até o Apocalipse, Deus ele se revelou de uma forma especial. E eu digo que de Gênesis ao Apocalipse no sentido de que, como nós também já vimos, quando nós falamos em revelação especial, nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia está completa. Então, nesse sentido, não existe mais revelação. Nesse sentido, ou seja, ninguém vai poder um dia chegar e pegar um livro novo e querer acrescentar a Bíblia. Então, nesse sentido, a revelação, que é a Bíblia, está concluída. É claro, Deus ele se comunica, e aí temos a questão dos dons espirituais, que, como nós já temos dito, é um outro aspecto, né? Cada um tem a sua compreensão, e é maravilhoso saber que Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, mas no que diz respeito à Bíblia, a Bíblia já é um livro completo. E nesse sentido, todas as pessoas que amam a Jesus e têm o Espírito Santo lhe dando discernimento vão concordar com isso, evidentemente, que a Bíblia já está completa, nós não podemos acrescentar nem tirar nada. Então, a revelação especial diz respeito ao conteúdo. Agora, quando nós falamos em inspiração, do ponto de vista da teologia, nós estamos falando agora na ação de Deus sobre os escritores da Bíblia. Os escritores. Porque imagine você, se Deus ele simplesmente tivesse falado, se comunicado a nós, dado profecias, mas deixado simplesmente que cada um escrevesse aquilo que entendeu. Nós não teríamos esse livro precioso como ele realmente é. Nós teríamos apenas, como acreditam alguns, nós teríamos apenas um livro de ideias humanas. Mas nós não cremos, nem ensinamos aqui por meio dos cursos da Eternity and Grace, esse tipo de coisa. O que nós cremos e ensinamos é que a Bíblia é palavra de Deus e foi inspirada por Deus. Como eu falei, nós poderíamos utilizar vários textos, mas vamos ler 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Temos aqui um conselho que o apóstolo Paulo está dando ao jovem pastor Timóteo. E este conselho ele é precioso para mim, ele é precioso para você, que está se dispondo nas mãos de Deus para ser usado, para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas. Nós precisamos amar este livro, entendendo que toda a Escritura ela é inspirada
por Deus, é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir. A palavra inspiração significa, poderíamos dizer, soprada. O que o texto está dizendo é que Deus, vamos usar essa expressão, Ele soprou na mente, Ele soprou no coração dos homens, que diz aqui, homens separados por Deus para esse trabalho, né? Ou seja, a Bíblia diz que nenhuma palavra, nenhuma revelação, pensando na Bíblia, foi dada por por um raciocínio particular, mas antes homens santos, inspirados por Deus, foram utilizados para escrever a Bíblia. Quando a própria Bíblia diz que estes homens foram santos, não é no sentido de que foram homens perfeitos, diferente de você ou diferentes de mim, mas santo no sentido de que foram pessoas que Deus separou para este propósito. Então, inspiração significa que Deus agiu sobre os escritores da Bíblia para que eles, então, fossem fiéis e registrassem exatamente aquilo que Deus queria. Na sequência dessa aula, nós vamos entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo da ação de Deus sobre os escritores. Como eu falei no início, nós poderíamos ler vários outros textos. Nós temos no Antigo Testamento vários textos onde os profetas, Isaías e tantos outros, eles falavam, traziam a sua mensagem e afirmavam ser esta mensagem da parte de Deus. Uma coisa muito interessante de termos em mente é que quando Jesus esteve aqui na terra, pregando e ensinando, todo o Antigo Testamento já estava pronto, já estava concluído. Todos os 39 livros que nós aceitamos como sagrados, né? São os mesmos 39 livros que os judeus também reconhecem como sendo sagrados. Então, esses livros já estavam escritos. E Jesus se referia a esses livros, ao Antigo Testamento, como sendo palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falava do valor das Escrituras. Quando os saduceus questionaram Jesus sobre a ressurreição, que é a nossa grande esperança, Jesus respondeu a eles dizendo: vocês estão errando porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Quando Jesus fala deste modo acerca das Escrituras, ele está falando do valor desse livro. Esse livro é inspirado por Deus. É o único livro inspirado por Deus, o único livro que foi dado por Deus para ser regra de fé e prática. E alguém talvez possa usar a seguinte argumentação, dizendo: olha, mas é a Bíblia que está falando que ela é a palavra de Deus. Qual outra prova que nós temos de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Nós podemos então só mencionar o que já vimos em aulas anteriores, quando nós falamos da Bíblia especificamente como revelação especial, e nós falamos que a autoridade da Bíblia não depende da igreja, não depende do homem, não depende de professor de teologia ou de quem quer que seja. A autoridade da Bíblia depende exclusivamente de Deus. Deus é quem dá testemunho sobre a Bíblia como sendo palavra de Deus. Na história da humanidade, não existiu nenhum outro livro que transformou a vida de tantas pessoas como a Bíblia.
Exatamente. Temos milhares, milhões de histórias de vidas que foram transformadas através da Bíblia. Vidas que não foram transformadas através da ciência, vidas que não conseguiram ser libertas através da psicologia ou de que ciência seja, mas vidas que foram transformadas através da Bíblia. Com isso, eu não estou desmerecendo as ciências. As ciências são uma bênção quando quem a utiliza conhece a Bíblia e conhece o Deus da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela própria afirma isto. Deus é quem nos deu. E como nós veremos agora na sequência, Deus ele agiu sobre os escritores da Bíblia. E pelo fato de Deus ter agido sobre os escritores da Bíblia, nós podemos ter a segurança, então, de que nós não temos um livro qualquer. Nós temos aqui a palavra de Deus. Quando estudamos, do ponto de vista teológico, o conceito de inspiração, nós temos dois aspectos principais que precisam ser destacados e que nos ajudam a compreender a visão que nós temos desse livro. Esses dois aspectos dizem respeito à inspiração plenária e à inspiração orgânica. Nesse momento agora, falaremos sobre inspiração plenária. Eu estou usando uma terminologia que está presente nos livros de teologia sistemática. Então, a teologia usa essa expressão de inspiração plenária. Plenária vem de pleno, de total. Então, quando nós falamos inspiração plenária, nós estamos falando que a inspiração de Deus atinge cada uma das palavras das Escrituras. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando a Bíblia foi escrita, Deus inspirou cada uma das suas palavras. Cada palavra, cada sentença. Em outras palavras, Deus ele se revelou ao homem de uma forma verbal. De uma forma verbal. Deus ele não se revelou apenas através de sentimentos ou de emoções que o homem teve que discernir. Não. Deus, através do Espírito Santo, lembre-se que nós falamos que inspiração, a palavra inspiração, traz a ideia do sopro. E essa ideia do sopro está relacionada, logicamente, ao Espírito Santo. Você se lembra, né, daquele momento quando Jesus ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o meu Espírito. Uma referência ao Espírito Santo de Deus. Então, a presença do Espírito Santo atinge cada uma das palavras da Bíblia. Cada um dos livros da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, estes livros são inspirados. O que nós temos, na verdade, nas mãos é uma tradução. Então, nós devemos enfatizar isso, que esse processo de inspiração, ele ocorreu sobre os autores que escreveram o texto primeiro das Escrituras, o texto original. E nós temos muitos estudos que mostram como que esses textos eles foram transmitidos de geração para geração com a maior perfeição. Algumas pessoas questionam e dizem: olha, mas como é que nós podemos saber se esse texto que dizem que foi escrito originalmente em hebraico e esse que foi escrito em grego, como é que nós vamos ter certeza que esse livro ele não foi sendo mudado?
O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que os judeus, eles foram os guardiães, né? Os guardiões, melhor dizendo, os guardiões da revelação de Deus. E havia um cuidado muito grande ao se transmitir o texto. Não era qualquer pessoa que podia pegar um pergaminho e fazer uma cópia de um livro de profecia ou um livro do Antigo Testamento. Nem era uma pessoa sozinha, era um grupo. E havia um cuidado tão grande, né? Um cuidado tão grande para que esse texto ele fosse sendo copiado com toda a integridade. Um exemplo muito interessante, vou citar só um exemplo, para você ver como que Deus atuou na transmissão do texto. É o livro de Isaías. Até os anos 60, até meados do século passado, o texto mais antigo que nós tínhamos de Isaías era um texto com a data do ano de 1500, aproximadamente. Então, veja só, Isaías ele viveu aí em torno do ano 500, 600 a.C. Então, nós tínhamos um livro, digamos assim, vamos colocar a data de 500, estou falando datas aproximadas, né? Só para que você entenda o exemplo. Então, a cópia mais antiga que tínhamos de Isaías era o famoso Códice de Leningrado. E esse códice, essa cópia, tinha uma distância de em torno aí de 2000 anos quase do profeta Isaías. Aí vem a pergunta, mas como nós vamos saber se nesse tempo todo esse texto ele foi preservado corretamente? Pois bem, no século passado houve uma grande descoberta conhecida por todos, que foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, lá nas cavernas de Qumran. Ou seja, ali foram encontrados manuscritos muito antigos e temos ali a descoberta de 2 textos que tinham o livro de Isaías. E um deles possuía o livro de Isaías completo. Só que era um texto que foi datado, como tendo sido escrito no ano 150 antes de Cristo. Então veja só, nós já não estamos falando de um livro que foi com uma diferença aí de 1500 anos ou mais, né, em relação a Isaías. Eu disse há pouco que esse códice era do ano de 1500, mas corrigindo, a data do códice era de 1000 anos, do ano 1000 da era cristã. Então, como saber se esse documento que tem data do ano 1000 da era cristã era o mesmo que Isaías escreveu aproximadamente uns 500 anos antes, 500 a 600 anos antes do nascimento de Jesus. Ou seja, entre o profeta Isaías e entre esse texto que eu me refiro, você tem 1500 anos. Só que lá em Qumran descobriram um texto do ano 150 a.C., ou seja, um texto que já está muito mais próximo de Isaías, apenas alguns séculos. E o que os especialistas fizeram? Pegaram esse texto que foi descoberto de Isaías, que foi escrito 150 anos antes de Jesus nascer, e comparou com essa outra cópia do mesmo profeta Isaías, que tinha a data do ano 1000, ou seja, 1000 anos depois que Jesus nasceu. Ou seja, entre um e outro você tem aí algo em torno de 1100 a 1150 anos de diferença. Compararam palavra por palavra e a conclusão foi a seguinte: 95% do texto era exata. Ou seja, durante 1000 anos, o texto passando e sendo escrito,
95% do texto exatamente o mesmo. E os outros 5% eram pequenos erros facilmente detectáveis, né? Às vezes uma palavra escrita com a letra errada, alguma coisa assim muito pequena, né, que acontece com qualquer pessoa que vai copiar manualmente um outro texto, mas são essas coisas que não tiram o significado do texto. O significado do texto. Então, a inspiração ela é plenária. Há um outro conceito de inspiração que é oposto à inspiração plenária, que é o conceito de inspiração dinâmica. O que a inspiração dinâmica diz? Diz que Deus inspirou os escritores, mas não os escritos. Vou repetir. Na inspiração plenária, nós estamos falando que Deus ele inspirou os escritores e fez com que os escritos também fossem inspirados. Ou seja, que as palavras, que as frases, que o conteúdo, tudo fosse registrado exatamente como Deus assim o desejou. Agora, o outro conceito de inspiração, ou inspiração dinâmica, ele diz que não, Deus ele inspirou apenas os escritores, mas não os escritos. Isso é algo inaceitável, mas, né, mundo afora, nós temos pessoas que adotam essa perspectiva. E é por isso que, às vezes, você encontra alguém que diz que não, ó, esse texto não foi inspirado por Deus. Há muitas discussões assim. Houve escritores que disseram o seguinte: não, nos evangelhos apenas as parábolas eram inspiradas, apenas isso é inspirado, aquilo não é inspirado. E você percebe a armadilha e o grande engano que é pensar dessa forma. Se uma pessoa pensa que não, ó, Deus inspirou os escritores, mas não o livro, significa então que esse livro é um livro qualquer e que eu não preciso me submeter a ele. Quando eu encontrar alguma coisa que não me agrada, de repente quando eu encontrar na Bíblia lá um texto que fala do pecado da minha vida que precisa ser mudado, aí eu digo, não, isso aqui foi para aquela época, não é para essa, e assim por diante. Esse é um conceito errado de inspiração, que é o conceito de inspiração dinâmica. Mas reforçando aquilo que nós temos dito até agora. A Bíblia é a palavra de Deus, Deus inspirou as Escrituras e essa inspiração é uma inspiração plena, total. Por isso que nós chamamos de plenária. Ela atinge todas as palavras, todos os livros, todos os escritores, e o que nós temos aqui é a palavra de Deus. Alguém poderia falar, bem, mas Deus ele inspirou os textos, né, originais, mas aqui nós temos uma tradução. Até certo ponto nós concordamos, sim, aqui eu não tenho um texto, pelo menos nesse momento eu não tenho na minha mão um texto em grego e hebraico. Eu tenho aqui uma tradução em português, mas vamos lembrar de algo precioso. O nosso relacionamento, em última análise, não é com o livro, mas é com Deus que se revela através do livro. Quando falamos em revelação especial, nós falamos que o principal aspecto da revelação especial é Jesus. Eu tenho uma tradução de um livro que foi inspirado por Deus. O meu relacionamento não é com um livro. O meu relacionamento é com Jesus, que se revela a mim através do livro. E é por isso que esse livro, ele é palavra de Deus, é fonte de bênção, esteja ele nas línguas originais, hebraico, grego, esteja ele escrito em português, francês, inglês, japonês, línguas
tribais. Não importa, porque esse livro, ele foi inspirado por Deus, todas as suas palavras foram inspiradas por Deus e Deus nos fala através dele. E é por isso que nós olhamos para esse livro e reconhecemos a sua autoridade sobre as nossas vidas. Veremos agora o aspecto da inspiração orgânica. E preste bem atenção, porque nesse momento você vai compreender algo maravilhoso a respeito da maneira como esse livro foi escrito. Em relação a esse aspecto da inspiração, nós temos duas, digamos assim, duas correntes, duas teorias. Temos uma que é a inspiração mecânica. O que seria a inspiração mecânica? Algumas pessoas pensam que a Bíblia ela foi ditada por Deus. Ou seja, algumas pessoas imaginam que Deus tenha colocado o apóstolo Paulo sentado e falado: ó Paulo, agora pega aí a pena, os materiais de escrita, que eu vou ditar para você um texto sagrado. Outros pensam que Mateus teve experiência semelhante. Isso é a inspiração mecânica. Ou seja, a teoria de que a Bíblia foi como foi ditada por Deus. Existe um fenômeno dentro do Espiritismo, que é uma coisa anticristã, que é a da psicografia. O que é psicografia? É quando uma pessoa possuída por um demônio, por um espírito maligno, escreve páginas e páginas. Às vezes escreve lá até uma carta que ele fala que é de alguém que já morreu, etc, etc, etc. Isso é uma coisa demoníaca, terrível, psicografia. Por que eu estou usando esse exemplo que possivelmente você conheça? Só para você entender que a Bíblia não foi psicografada, não foi dessa maneira, como se Deus possuísse a pessoa e de repente a pessoa de uma hora para outra começasse a escrever, certo? Não, houve um processo que não foi um processo mecânico, certo? Às vezes as pessoas dizem, né, que os escritores da Bíblia foram canetas na mão de Deus, né? Canetas na mão de Deus, por meio das quais a Bíblia foi escrita. A expressão parece bonita, mas está errada, porque uma caneta, um lápis, algo que você usa para escrever, é simplesmente um objeto que não pensa, que não age, que não faz nada. Então, dentro desse aspecto, nós não adotamos essa visão da inspiração mecânica. Reconhecemos, sim, existem algumas partes da Bíblia que foram ditadas. Algumas partes, não a Bíblia inteira. É claro, você vai encontrar passagens onde Deus fala: ó, escreve essas coisas. Você vai encontrar no livro do Apocalipse: escreve essas palavras, porque são fiéis, são verdadeiras. Nós temos em algumas partes dos textos proféticos, nós temos Deus falando para escrever. E em uma delas ele diz para escrever até numa tábua, em algo bem grande, para as pessoas que pudessem ler. Moisés, há algumas partes dos livros escritos por Moisés onde realmente houve o ditado. Deus realmente falando, né? Quando, por exemplo, na descrição do modelo do tabernáculo, ali nós temos um ditado, Deus realmente falando: ó, faça assim, é desse jeito. Mas isto não se aplica à Bíblia toda. O conceito de inspiração, ele deve ser visto aqui dentro da perspectiva da inspiração orgânica. Mas qual que é a diferença entre mecânico e orgânico? Mecânico é aquele princípio que crê que o escritor foi apenas um objeto nas mãos de Deus,
que Deus usou, ditou e pronto. Agora, a inspiração orgânica, ela nos ensina que Deus usou os homens que Ele separou como órgãos nas suas mãos, órgãos vivos. Vamos conversar, vamos explicar isso para que você entenda bem. Isso significa que vários escritores, quando foram escrever o texto bíblico, eles foram movidos pelo Espírito Santo, evidentemente. O Espírito Santo agiu na mente deles, agiu no coração, agiu nas ideias, mas, em alguns casos, sem que eles tivessem consciência disto. Deus usou o vocabulário que os escritores sabiam, Deus usou as habilidades, o conhecimento de cada um, e muitos deles foram usados por Deus sem ter a consciência de que estavam sendo usados por Deus. Isto é a inspiração orgânica. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender melhor. Por exemplo, vamos pensar numa pequena carta de Paulo, que é a carta de Filemon. É uma carta pequena. Na verdade, é um pequeno bilhete. E você conhece a história. Paulo estava preso, lá ele conheceu Onésimo. Onésimo era um escravo que havia fugido lá de Filemon, que pela providência e governo de Deus era uma pessoa conhecida por Paulo. Paulo encontrou lá o escravo Onésimo, um escravo fujão, que havia fugido, e o encontrou lá na prisão, falou de Jesus, ele teve a sua experiência, e agora então Paulo envia Onésimo de volta e manda um bilhete. Onésimo, na verdade, corria risco, porque o que ele fez poderia ser punido até com a morte ou coisa parecida. Aí Paulo escreve um bilhete e fala: olha, Filemon, estou encaminhando aí Onésimo, ele teve, colocando logicamente a carta com as minhas palavras, mas resumidamente Paulo escreveu isso: olha, agora eu sei que ele antes te deu aí problemas, mas agora ele é seu irmão, recebe Onésimo agora como se você estivesse me recebendo. E se ele estiver devendo alguma coisa para você, coloca na minha conta que eu vou te pagar. Aí Paulo ainda escreve, É claro que vamos só lembrar que você me deve até a sua alma, No sentido de lembrar a Filemon o quanto que Paulo havia feito por ele. Ou seja, foi um bilhete. Agora a pergunta: você crê que Paulo, ao escrever aquele bilhete para Filemon, ele tinha em mente algo assim: não, olha, eu estou escrevendo um livro sagrado. Isso aqui não é só um bilhete para Filemon, não, isso aqui é um livro sagrado. Isso aqui, o que eu estou escrevendo aqui é tão importante quanto o livro dos Salmos, é tão importante quanto Gênesis. Você crê? Nem eu. Ou seja, é claro que Paulo não tinha isso em mente. Ele foi movido por Deus a interceder por Filemon. E o Espírito Santo, naquele momento, usou Paulo, as palavras, as emoções, aquilo que estava acontecendo, para que ele então escrevesse esse pequeno bilhete que, dentro do desejo e da autoridade de Deus, haveria de fazer parte do Novo Testamento. Isso nós poderíamos dizer sobre todas as outras cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento. Muitas dessas cartas ele escreveu como pastor que era para atender às necessidades das igrejas. Ele foi movido por quem? Logicamente por Deus. Deus trouxe à sua mente a lembrança daquelas igrejas. Deus fez, através do Espírito Santo, com que Paulo entendesse os problemas. Deus colocou no coração de Paulo. Paulo foi uma pessoa que Deus preparou desde criancinha
né? Fazendo com que ele estudasse o Antigo Testamento, porque é assim, Deus é soberano. Mesmo antes da pessoa ter a experiência dele com Cristo, Deus já está trabalhando, já está preparando. Deus preparou Paulo, então ele tinha todo aquele conhecimento, e ao escrever as cartas para as igrejas, então Paulo fazia aquilo sem ter consciência de que estava escrevendo algo que iria fazer parte do Novo Testamento e que, junto com os demais livros já existentes, iriam compor a Bíblia. Isto é inspiração orgânica. Mas um outro exemplo maravilhoso, eu digo maravilhoso porque isso nos faz entender como que é importante estudar. Quando nós lemos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e depois lemos também o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, o que nós encontramos é Lucas afirmando, né? Ele endereça os seus livros a Teófilo e ele diz, olha, me pareceu bem, depois de fazer uma cuidadosa investigação, em outras palavras, uma cuidadosa pesquisa, me pareceu bem escrever aqui os fatos relacionados à pessoa de Jesus Cristo. Olha só, tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como Atos, foram objetos, primeiramente, de pesquisa. O que Lucas fez? Lucas, ele não ficou sentado na casa dele e, de repente, todas as ideias foram vindo na sua mente e ele foi só escrevendo. Não, ele próprio diz que ele fez uma pesquisa. É claro, quem colocou no coração dele o desejo de escrever o Evangelho e depois a história da igreja em Atos dos Apóstolos foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse desejo veio do Pai, porque Deus queria que essas informações chegassem até você e chegassem até mim. Então esse desejo Deus colocou. Mas Lucas também não tinha em mente aquela intenção de, não, eu vou escrever um livro sagrado que vai ter autoridade sobre a vida das pessoas, assim como o livro de Provérbios, assim como os escritos de Moisés. Não, ele não tinha isso em mente. Ele estava fazendo algo que Deus estava colocando no seu coração. E ele então começa a conversar com as pessoas, aquelas que conviveram com Jesus. Ele, de repente, conversou com Mateus, com Marcos, viu aquilo que eles tinham escrito. Enfim, como ele próprio diz, ele fez uma pesquisa. Mas Deus é quem estava levando. Deus é que estava dando as ideias. Ó, Lucas, escreva assim, não escreva assim. Ó, Lucas, de repente Deus colocou em contato, trouxe para o encontro de Lucas, ao encontro de Lucas, algumas pessoas que presenciaram os milagres. E Lucas, que estava escrevendo, ficou todo feliz, porque olha, que maravilhoso, você estava lá naquele dia em que Jesus multiplicou os pães. Como é que foi a história mesmo? Está entendendo? Isso é inspiração orgânica. E foi assim que a Bíblia foi escrita. Deus, ele agiu sobre os escritores. Como nós falamos, há casos especiais. Por exemplo, João, quando está tendo a visão do Apocalipse, aquela visão preciosa, de fato ele tinha, talvez fosse um dos únicos escritores do Novo Testamento, pelo menos, que tinha plena consciência de que aquilo que ele estava escrevendo era tão importante como tudo que tinha. Porque todo o livro foi uma revelação. No Apocalipse, Deus age de uma forma fabulosa, maravilhosa, sobre a vida de João. Nós, de uma forma rápida, não temos tanto tempo assim para explicarmos este aspecto, mas você deve pensar sobre isso, estar estudando, mas entender isto, que a inspiração das Escrituras, ela foi uma inspiração, é uma inspiração orgânica.
Ou seja, os escritores foram usados como órgãos de Deus, como instrumentos nas mãos de Deus. Até mesmo, às vezes, sem ter a consciência de que estavam sendo usados dessa maneira. E é maravilhoso nós entendermos isto, porque nos mostra que a tarefa de estudar, pesquisar, ler, é algo que já está presente na Bíblia. Existem muitas pessoas que não querem estudar, não gostam de ler, e elas dizem, não, a Bíblia é um livro todo espiritual, é simplesmente abrir, ler e Deus já fala. Sim, Deus é maravilhoso, Ele nos fala. Mas quando nós entendemos que até a própria Bíblia, ao ser escrita, foi resultado de trabalho, de esforço, de pessoas que buscaram o conhecimento de Deus e foram usadas por Deus de uma forma sobrenatural, isso deve também servir de motivação para mim e para você, para gastarmos mais tempo estudando esse livro precioso, inspirado por Deus, a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, bênção para mim, para você e para todos que conosco convivem. Vimos então, de forma breve e rápida nessa aula, o conceito de inspiração. Vimos primeiramente que toda a Escritura, toda a Bíblia, os 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, todos esses livros foram inspirados por Deus e são úteis para nos orientar e nos guiar na maneira de glorificar e agradar a Deus e ser útil e ser bênção. Vimos que esse livro, ele foi inspirado, foi soprado por Deus, ou seja, é resultado da ação do Espírito Santo sobre a vida dos escritores. Vimos que revelação é o conteúdo, inspiração é o registro, é a ação de Deus sobre os escritores. Vimos que essa ação é uma ação plena, total, plenária, atinge todas as palavras. Então, nós não podemos ficar falando, olha, eu aceito esse livro, não concordo com aquele livro, eu gosto desse capítulo, mas aquele outro lá eu discordo. Não tem isso. A Bíblia, a inspiração é plenária, toda ela é palavra de Deus. E vimos também que a inspiração ocorreu de forma orgânica, ou seja, o homem ele não foi uma caneta, um objeto, mas Deus usou os escritores da Bíblia, muitos deles até sem que eles tivessem consciência de que estavam sendo usados por Deus para que nós tivéssemos esse livro tão precioso. Que Deus te abençoe, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia esteja aí soprando na sua mente, no seu coração, ajudando você a compreender a grandeza dessa verdade que é a inspiração. Deus é um Deus que se comunica. Ele se revelou, agiu sobre os escritores e na próxima aula nós estaremos vendo então o conceito de iluminação.